mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional apresenta Teatro de Mistério. Maurício está aqui? Precisamos falar com ele. É urgente, muito urgente, por favor. Maurício chegou há mais de 1 hora e trancou-se no quarto lá em cima. Os senhores podem subir. Bom, mas... O que foi isso? Um tiro. Será que chegamos tarde, inspetor? Vamos subir depressa. Vamos lá. Inspetor, é melhor arrombar a porta. Pobre Maurício. Está morto. Acaba de dar um tiro no ouvido. Veja, Dr. Werneck. Há várias folhas de papel sobre a mesa. Sim. É uma carta. Uma carta para a polícia. Mas o senhor é quem deve ler, inspetor. Deixa. Não culpe ninguém pela minha morte, a não ser eu mesmo. A situação tornou-se insustentável. Prefiro matar-me a viver entre 4 paredes, pagando por um crime que não cometi. Mas é melhor contar a história de princípio. Desde já dou a minha palavra de honra de que tudo quanto aqui escrevo é verdade. Apenas a verdade e nada mais que a verdade. Eu não matei minha tia. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Todo Mal Merece Castigo. Os fatos e personagens desta peça são fictícias. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Tudo começou uma semana atrás, quando cheguei à conclusão de que nunca poderia saldar as minhas dívidas e os credores não estavam dispostos a esperar mais. Devo dizer que, desde que minha tia Sara teve o primeiro ataque cardíaco há 1 ano atrás, passei a gastar mais dinheiro e fazer novas dívidas por conta da herança, que assim o julgava, não tardaria a vir às minhas mãos. Mas passou-se 1 ano e tia Sara não morreu. Eu sabia que era seu único herdeiro, pois ela própria me dissera. Ao verificar que a velha não morria como esperava, fiquei alarmado. Minhas dívidas já ascendiam a mais de 3 milhões. Só a morte de minha tia poderia dar um jeito na situação. Eu nunca apreciei muito trabalho e sempre vivi como lorde. O dinheiro que me emprestava, porém, tinha por garantia o falecimento da velha. Ao verem que minha tia Sara não morreria tão cedo, os credores perderam a paciência e começaram a exigir o pagamento das promissórias. Foi isso que me decidiu finalmente a matar a velha. Não era um crime comum, nefando, diabólico, mas apenas um auxílio que eu prestava a Deus para livrar titia de seus ataques. Tia Sara sofria muito e a morte seria um alívio para ela. Eu não sou um assassino, portanto não sabia como praticar o crime de maneira a iludir a polícia. O homicídio com aparência de acidente seria o ideal, mas não me vinha nenhuma ideia. Então, cometi o meu primeiro erro, que foi conversar com Norma a respeito do caso. Norma é enfermeira de tia Sara e, como sabem, mora com ela no velho casarão da rua Campos Sales. No sábado passado, como de costume, fui visitar minha tia e tive a oportunidade de trocar 2 palavras com Norma num local onde ninguém nos ouvia. Bem, pela sua cara, eu imagino que tenha coisas muito sérias para me dizer. Trata-se de tia. Estou muito preocupado com o sofrimento dela. Bem, o Dr. Werneck acha que sua tia não tem cura. Eu sei. Deve sofrer tantas dores, coitadinha. Bem, se ela não estivesse tão enfraquecida,
Talvez uma intervenção cirúrgica. Não adianta, Norminha. Tia Sara vai morrer. Mas está sofrendo muito, demorando muito a conseguir o repouso eterno. Por favor, Maurício, não fale assim. Sempre há uma esperança. É justo que Titi agonize desse jeito. Imagina que uma pobre clama pela morte. Dona Sara não quer morrer, Maurício. Ela ainda espera ficar boa como antes. Nós sabemos que ela jamais ficará boa, não é verdade? Sim. Só mesmo um milagre. Nestes momentos que eu dou razão à eutanásia. Maurício, mas que loucura. Sim, sabemos que tia Sara não ficará boa. Então por que não me aliviar os sofrimentos? Você não sabe o que está dizendo, Maurício. A morte será um bem. Eu sei que o Dr. Werneck jamais concordaria com isso. Mas você e eu... Onde quer chegar? Ninguém iria saber de nada. Um remédio trocado, uma dose mais forte de um sedativo. Você está louco, Maurício. Quando não há remédio, a morte é a solução. Mas seria um assassinato? Não estou brincando, Norminha. Tanto que logo que tia Sara morrer e eu receber a herança, eu não me esquecerei de lhe pagar. Chega. Nem mais uma palavra. Se insistir, fique sabendo que eu vou contar tudo ao Dr. Werneck. Está bem, Norminha. Desculpe. Não precisa contar nada a ninguém. Depois daquela conversa, eu desisti de fazer de Norma minha cúmplice. Eu teria que agir sozinho. Mas como? Eu não podia usar um método que levasse muito tempo a ser executado, pois os credores me apertavam. Foi então que pensei na doença de tia Sara. E perguntei a mim mesmo se ela não poderia morrer naturalmente por uma falha do coração. Eu li alguma coisa a respeito e soube que um colapso cardíaco assemelha-se à morte por sufocação. Os músculos se contraem, impedindo o ar de entrar nos pulmões. Era ótimo. Bastava imaginar um meio de asfixiar a velha sem deixar vestígios extremos. Claro que apertar-lhe o pescoço com as mãos ou enforcá-la com uma corda não servia. Ambos os processos deixam sinais. Tinha que ser de outra maneira. No meu quarto de solteiro, na pensão de Dona Letícia, eu passei 2 noites andando de um lado para o outro, pensando e tornando a pensar. Sou eu, Maurício. Sim? Eu ouvi os seus passos e vim saber por que você não dorme. Eu tenho uma terrível dor de dente, Dona Letícia. Mas não se incomode, né? Eu vou tomar um comprimido. Olha, faça como eu, Maurício. Quando eu tenho dor de dentes, eu enterro o rosto no travesseiro e deixo esquentar. A dor passa logo. Mas cuidado, hein? Uma noite eu meti o travesseiro no nariz e quase morri asfixiada. Sim, Dona Letícia me deu a ideia. Tia Sara estava enfraquecida pela doença. Se eu conseguisse chegar até seu quarto sem ser pressentido e apertar num travesseiro contra as narinas, a dificuldade estava em afastar Norma. Depois de refletir um pouco, decidi-me a dar o golpe na noite de sábado. Tinha apenas que arranjar um pretexto para que Norma estivesse ausente. Pensei então em Paulo, namorado. Uma vez, Paulo tinha me dito que gostaria de assistir uma peça no teatro que estava levando na cidade. Eu comprei 2 ingressos para sábado. Depois fui me encontrar com o namorado da enfermeira. Olá, senhor Maurício, como vai? Sua tia está melhor? No mesmo, Paulo. Bem, mas eu não vim por acaso, não. Olha o que me deram. O que é isso? Opa! Entradas para o teatro. Eu ganhei de presente. Eu não posso ir ao teatro, pois estou muito ocupado com meu romance. Você quer aproveitá-los? Claro, claro. Olha, muito obrigado, hein, senhor Maurício. Muito obrigado. Claro que aceito. É para sábado, de maneira que Norma poderá ir com você. Sábado, o Dr. Werneck costuma ficar até tarde no casarão visitando Titi. É, tem razão. Eu vou convidar Norminha. Olha, mais uma vez, muito obrigado, hein, senhor Maurício? Mas olha aqui, não diga a ninguém que fui eu que lhe dei esses ingressos. Foi um presente que recebi, sabe? E não quero que saiba. Ora, ninguém saberá de nada. A sessão teatral começaria às 8 e terminaria às 10 horas da noite. Logo eu tinha que matar a velha nesse espaço de tempo. Não seria possível desde que o Dr. Werneck não estivesse no casarão. Por isso fui visitar tia Sara à hora do jantar e ali me encontrei com seu médico assistente.
Sua tia está com saudade de você, Maurício. Você quase não liga para ela. Esses últimos dias eu tenho pensado tanto em tia Sara. Você não poderia ficar no casarão esta noite para lhe fazer companhia? Imagine que Norma, a enfermeira, pediu-me dispensa. Vai sair às 7h30 e só vai voltar depois das 10. Infelizmente eu não posso ficar. Eu assumi um compromisso. Sabe, eu não estou gostando do estado de Dona Sara. Será melhor que fique um homem aqui em casa. Mas, enfim, eu ficarei. O senhor ficará? Sim, Maurício, eu ficaria aqui. Ficaria até a volta da Norminha. Sabe-se lá, não é? Pode acontecer qualquer coisa. Está decidido. Eu vou ficar aqui esta noite. Eu não contava com aquilo. Se o Dr. Werneck ficasse no casarão ao lado de tia Sara, eu não teria chance de me aproximar e abafá-la com o travesseiro. Eu tinha que dar um jeito de afastar o médico. Então lembrei-me que há dias o Dr. Werneck me falava de um doente grave que tinha no subúrbio. Eu precisava fazer com que ele fosse vê-lo às 9h30 daquele sábado. A Amélia, a empregada, não era problema, pois dormia nos fundos do casarão e só aparecia se tia Sara tocasse a campainha. Fui para o meu quarto, na pensão, e pouco depois das 8h da noite, aproveitando a ausência de Dona Letícia, peguei no telefone. Alô, pronto? Dr. Werneck, boa noite. Boa noite. Desculpe me incomodá-lo a estas horas. Hã? Aqui está falando o vizinho de seu Almada. Seu Almada? Ele está morrendo, doutor. Mas... A família me pediu que lhe telefonasse para que o senhor venha imediatamente. Mas ir imediatamente? Mas eu não posso, no momento... Dê um jeito, doutor. Oh, está bem. Eu vou procurar. Eu irei imediatamente. Estarei aí antes das 9h. Eram então 8h15. Dona Letícia não estava na pensão, mas não devia demorar. Os outros pensionistas na sala ou em seus quartos não repararam em mim. Fui até o corredor na entrada, onde estava a caixa de fusíveis da luz, e amarrei um barbante numa chave, deixando-o com uma extremidade do lado de fora da caixa. Às 9h, a dona da pensão voltou e os hóspedes começaram a meter-se nos seus quartos. Desci de novo e, ao passar pelo corredor, dei um puxão no meu barbante. Todas as luzes se apagaram. Meu Deus! Mas que foi isso? Não é nada, dona Letícia. Algum curto-circuito. Pode deixar que eu vou examinar os fusíveis. Eu vou buscar uma vela. Eu tinha uma certeza de que não há defeitos. Abri a caixa dos fusíveis e estraguei 2 deles, mostrando-os depois à dona Letícia. Àquela hora era impossível comprar novos fusíveis. Eu vou telefonar para a Light. Empreste-me uma moeda. Eu conheço um processo que não falha. Vou buscar uma moeda. Felizmente que já é tarde e a maioria dos pensionistas estão dormindo. Um momentinho. Coloquei uma moeda no sistema elétrico de tal sorte que provoquei um curto-circuito. Dessa vez o que sofri foi a mufa no porão. Não houve meios de fazer a luz voltar. Com muito tato, dissuadi Dona Letícia de chamar a Light. O que vamos fazer então? Bem, eu tenho um amigo que é eletricista. Eu vou telefonar para ele. Antes das 10h estará aqui. Enquanto isso, o jeito é ficarmos sem luz. Empreste uma vela, sim? Eu preciso escrever. Você vai trabalhar à luz de uma vela? É o jeito, né? Eu tenho uma inspiração, não posso perdê-la. Logo que meu amigo chegar, eu descerei. Está bem, Maurício. Leve esta vela. Fingi que dava um telefonema para um amigo inexistente, subi ao meu quarto com uma vela, pedindo à dona Letícia que não me chamasse senão quando chegasse o eletricista. Uma vez no quarto, coloquei a vela sobre a mesa, amarrando o barbante entre a maçaneta da porta e a cabeceira da cama. Nesse barbante esticado, pendurei um par de sapatos. Não sei se me entendem. O barbante passava pela vela, a 4 dedos abaixo do pavio aceso. A chama da vela demoraria de 20 minutos a meia hora para alcançar o barbante e queimá-lo, rebentando. Ora, ao rebentar o barbante, deixaria cair o par de sapatos ruidosamente sobre o soalho. Esse era o meu álibi. Meia hora depois, ao ouvir a queda dos sapatos no chão, Dona Letícia iria jurar que eu estava no quarto. Tudo preparado, fechei a porta, a chave e saí pela janela. A casa continuava às escuras e ninguém me viu. A noite estava chuvosa. Por isso levei a minha gabardina amarela.
Esse foi outro erro do qual só agora me arrependo. Cheguei ao casarão às 9h15. Num instante, saltei o muro e atravessei o jardim. Havia luz no quarto de tia Sara, mas as luzes da sala estavam apagadas. Dei a volta ao casarão e verifiquei que também havia uma janela iluminada nos fundos. Amélia, a criada, ainda não se deitara. Estava na cozinha. Vi sua sombra através das vidraças. Voltei à frente da casa, indo buscar uma escada no jardim e encostei à parede. Subi até a janela do quarto de tia Sara e espiei pelo vidro. Titia estava sentada na cama acordada. Abri a janela devagarinho. Não estava fechada no trinco. O ruído, porém, despertou a atenção de minha tia. Quando ela olhou para ali, só tive tempo de me abaixar. Tinha que esperar outra oportunidade. Dei de novo a volta à casa e fui verificar os movimentos da empregada. A Amélia devia ter sido chamada por algum toque de campainha, pois largou tudo na cozinha e foi até o quarto. Tinha ido apenas levar uma xícara de chá para a doente. Esperei ainda 15 minutos. Depois vi a empregada voltar para a cozinha com a xícara vazia e apagar as luzes. Acendeu a luz de seu quarto, que ficou acesa durante alguns minutos, e depois também a apagou. Tinha ido dormir. Tornei a dar a volta ao casarão e subi pela escada. Agora o quarto de tia Sara estava imerso na escuridão. A janela continuava aberta, tal qual o deixara. Quando ia abri-la completamente, alguma coisa me deteve. Olhei para trás, para o jardim, e pensei ver uma sombra entre as árvores. Encolhi-me contra a parede no alto da escada. Era o jardineiro, seu Manuel, que acabava de entrar e se dirigia para o seu quarto nos fundos do jardim. No primeiro momento, não atinei com aquele barulho. Depois compreendi. Era no quarto de tia Sara, além da janela. Parecia uma luta desesperada. Eu fiquei gelado. Eu ainda não entrara no quarto, ainda não cometera o meu crime, de maneira que não havia motivo. Abri a janela devagar e saltei para dentro do quarto às escuras. Nada aconteceu. Então acendi a minha lanterna elétrica e passei o fiozinho de luz pelo quarto. Primeiro vi um travesseiro amarrotado caído no chão. Depois vi a mão de minha tia pendendo fora da cama. Depois seu pescoço todo arranhado e cheio de nódoas negras. E finalmente vi seu rosto contorcido pela agonia. A porta estava aberta para o corredor, mas não havia mais ninguém no quarto. No entanto, alguém se antecipara ao meu crime. Minha tia fora estrangulada. A Rádio Nacional está apresentando Teatro de Mistério. Hoje em cartaz, Todo Mal Merece Castigo. O corpo de tia Sara ainda estava quente. E seus olhos arregalados pelo pavor pareciam fixos em mim, acusando-me de um crime do qual eu estava inocente. Não tinha sido eu, senhores.
Enquanto esperava a hora de dar o golpe, alguém entrara no quarto pela porta e estrangulara a velha. Alguém tomara conhecimento dos meus planos, não sei como. Nem quando se antecipara matando tia Sara quase da mesma maneira como eu pensava em matá-la. Fui até a porta do quarto e fechei-a para evitar uma surpresa. A chave não estava na fechadura. Fiquei apavorado. Se me apanhasse ali, naquela atitude comprometedora, quem iria acreditar na minha inocência? Eu precisava descobrir quem era o verdadeiro assassino para provar minha inocência. Se descobrisse o culpado, seria ótimo. Tia Sara estava morta. Fora morta por outra pessoa. E eu receberia tranquilamente a sua herança. Aproximei-me novamente do cadáver e quando ia tocá-lo, ouvi uma voz no corredor. Dona Sara, posso entrar? Era uma vizinha do casarão, Dona Florinda, que eu conhecia bem. Se Dona Florinda me encontrasse ali, tudo estaria perdido. Como louco, saí correndo e pulei a janela. Nesse momento, ouvi a porta do quarto abrir-se atrás de mim. Quem é? Desci a escada quase escorregando pelos degraus e corri para as sombras protetores do jardim. Pega, ladrão! Um homem de capote amarelo! Num segundo, pulei o muro e cruzei a calçada deserta. Mais adiante, despiei a gabardina amarela e atirei ao rio. Em seguida, tomei um táxi e voltei para a pensão. Estava terminada a primeira parte do crime que eu não cometera. Ao chegar à pensão, entrei em meu quarto pela janela. Eram então 10 horas e 15 minutos. Encontrei tudo tal qual esperava encontrar. A vela estava quase consumida no castiçal e os sapatos caídos no meio do quarto. Peguei nos restos de barbante queimado e atirei-os pela janela. Depois vesti o pijama, abri a porta e desci à sala. É você, Maurício? Eu pensei que já estivesse dormindo. Não, dona Letícia, eu estava escrevendo. Não saí do quarto até agora. Ah, eu sei. Eu vi você lá em cima. Mas quando você tirou os sapatos, eu pensei que desistira de esperar o seu amigo e resolvera deitar-se. É verdade. O eletricista ainda não veio, né? Então é melhor telefonar para a Light. Quinze minutos depois apareceu uma caminhoneta da Light e a luz foi restabelecida na pensão. Despedi-me de Dona Letícia e fui me deitar. Eram quase 11 horas quando o telefone tocou. Maurício? Acorda, Maurício. O que aconteceu, Dona Letícia? Aquela enfermeira telefonou agora mesmo, pedindo para você ir à casa da sua tia. Parece que houve um desastre. Se eu saísse correndo, poderia parecer suspeito. Ninguém faria isso sem antes certificar da origem do telefonema. Por isso, antes de partir para o local do crime, liguei para lá com o ar mais inocente do mundo. Alô? Com quem quer falar? Quem está ao telefone? Eu quero falar com Norma. Aqui é o Maurício. Ah, boa noite, senhor Maurício. A enfermeira no momento está muito ocupada. Aqui é um amigo da família. O senhor não poderia vir até o casarão imediatamente? Mas o que aconteceu, hein? A dona da minha pensão falou num acidente? Sim, houve um pequeno acidente com sua tia. Mas nós preferimos falar com o senhor pessoalmente. Alguma coisa o impede de vir para cá? Não, senhor, eu ia mesmo. Mas resolvi confirmar o telefonema. Fez muito bem, senhor Maurício. Até já. A polícia. Não havia engano possível. A polícia já fora chamada e agora eu precisava de todo o meu sangue frio. Encarei Dona Letícia, encolhi os ombros e fui me vestir. Meia hora depois chegava ao casarão da rua Campos Sales. Senhor Maurício, que desgraça. O que aconteceu? Tia Sara? Sim, senhor. Sua pobre tia, coitadinha. É o senhor Maurício? Faça o favor de entrar. Boa noite. O senhor é... Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. Dona Florinda, a vizinha do lado, me chamou.
Só depois que cheguei que avisei a delegacia. Agora estou à espera do comissário e do médico legista. Mas o que aconteceu, afinal? Minha tia morreu? Creio que faleceu há coisa de 2 horas. Por volta das 9:30 da noite. Consegui estabelecer muito aproximadamente a hora da morte. Mas por que a polícia? Se Titi estava doente e faleceu, não é uma coisa natural? A única coisa estranha é que ela faleceu justamente quando não havia ninguém da casa. Para desencargo de consciência, temos que fazer uma pequena investigação. O senhor parece suspeitar de alguma coisa? Nós da polícia sempre suspeitamos de alguma coisa. Neste momento eu ia dar início aos interrogatórios. Gostaria de saber exatamente como as coisas se passaram. Em primeiro lugar, eu quero conversar com a empregada da casa. Creio que era a única pessoa que aqui estava na hora em que morreu Dona Sara. Não é exato, Amélia? Sim, senhor. Não havia mais ninguém em casa. Eram 9:30, mais ou menos, quando a patroa me pediu para fazer um chá. Ela estava sentada na cama fazendo as unhas. Eu fui para a cozinha, fiz o chá e levei-o ao quarto. Ela estava recostada no travesseiro. Um travesseiro grande, alto, muito macio. É isso mesmo. Depois que Dona Sara tomou chá, eu levei a xícara vazia para a cozinha e fui me deitar. A patroa disse que se precisasse de mim, tocaria a campainha. Eu me deitei, mas eu não consegui dormir logo. Pouco depois, eu ouvi um barulho de luta no quarto e os gritos de Dona Florinda. Ao mesmo tempo, a luta e os gritos? Não, senhor. Primeiro foi o barulho da luta. Eu não liguei muito porque era longe e não parecia coisa séria. Agora, porém, eu sei que foi no quarto. Compreendo. No momento, não parecia ruído de luta. E os gritos? Isso foi alguns minutos depois. Eu ouvi Dona Florinda gritar: "Pega, ladrão!" Aí eu fui ver o que era e encontrei a patroa morta na cama e Dona Florinda no meio do quarto, toda descabelada. Isso é tudo, inspetor. Mas por que não chamaram logo a polícia? Dona Florinda não quis. Primeiro disse que o melhor era esperar a volta da enfermeira e depois disse que ia chamar o senhor, inspetor, que já era seu conhecido. E foi o que fez. Sim, foi o que fez. 1 hora depois. Eu achei que era um escândalo desnecessário chamar a polícia. Por isso esperei a volta de Norma e só então telefonei para o senhor. Não haveria nada disto, é claro, se eu não tivesse visto o assassino. A senhora viu o assassino? Não se assuste, senhor Maurício. Ainda não podemos provar, sem sombra de dúvidas, que sua tia tenha sido assassinada. No entanto, Dona Florinda me contou uma coisa esquisita. Havia um homem naquele quarto quando eu lá entrei. Um homem com um capote amarelo que fugiu correndo pela janela. Não lhe vi o rosto, mas... Dona Florinda, que horas eram mesmo, hein? Por volta das 9:30. 9:30. Como eu lhe disse, Norma tinha me pedido para vir aqui de vez em quando ver se Dona Sara precisava de alguma coisa. Sara e eu éramos boas vizinhas e grandes amigas. Tanto que, segundo espero, ela me deixou esta casa no seu testamento. Pelo menos sempre me disse que faria isto. Bom, pois bem, Norma deixou comigo a chave do casarão e saiu com o namorado dela. Eu vim aqui depois do jantar aí pelas 8 horas e fiquei até às 9 conversando no quarto com Sara. Com Sara. Fui à minha casa para arrumar as coisas e voltei aí pelas 9:30. O quarto de Sara estava às escuras e a porta fechada. Sim. Abri a porta e vi um homem de costas fugindo pela janela. Tinha vestido um capote ou uma gabardina amarela. Só podia ter sido ele. Mas a senhora não sabe quem é esse homem? Fui tudo tão rápido, mas pela altura não me pareceu o E jardineiro. o jardineiro continua preso. Parece que ele andou bebendo demais com os amigos e voltou para casa às 9:30. Realmente, havia uma escada encostada à fachada do casarão, junto da janela do quarto de Dona Sara. Foi por ali que fugiu esse homem de capote amarelo. O jardineiro afirma não ter visto nada de anormal ao chegar ao jardim, mas... O Manuel estava embriagado, inspetor. Mas ele sempre foi cumpridor de seus deveres e nunca na vida ia matar Dona Sara. Por enquanto, é ele o principal suspeito. Inspetor. Sim? Agora o senhor me permite falar? É claro, senhorita Norma. Qual é a sua história? Bem, antes de mais nada, eu quero lhe apresentar o meu noivo, Paulo. Muito prazer, inspetor. Prazer. Que coisa desagradável, hein? Realmente. O senhor tem certeza de que foi um crime? Noutras circunstâncias, eu acreditaria em morte natural, Sr. Paulo. Mas, complicado como está este caso, tudo é possível.
Mas então o senhor é o responsável pela ausência de sua noiva? Há muito tempo que eu queria assistir uma peça de teatro na cidade, mas nunca pude comprar um ingresso. Hoje eu ganhei 2 entradas de presente e convidei Norminha. Foi um amigo que me deu, sabe? Eu não acho necessário revelar o nome dele. Eu nunca julguei que justamente essa noite Dona Sara fosse assassinada. Sabe, inspetor, nunca aconteceu nada de grave, de maneira que... Eu penso que o Dr. Werneck agiu pior do que eu. O que fez o Dr. Werneck? Bem, é o médico assistente de Dona Sara e ficou de passar a noite aqui em casa até eu chegar. Eu também sei que ele pretendia ficar aqui, mas recebeu um telefonema de um cliente e saiu, dizendo que não demorava. No entanto, já é quase meia-noite e ainda não voltou. O Dr. Werneck desapareceu, inspetor. O culpado fui eu, inspetor. Sim. Não devia ter afastado Norminha de suas funções. Eu também penso assim, Sr. Paulo. O assassino só poderia agir com segurança encontrando a vítima indefesa. Paulo e eu estávamos no teatro às 9h30. Somos culpados de negligência, inspetor, mas apenas isso. Bom, eu não suspeito diretamente ninguém, senhorita. Eu queria apenas comprovar os álibis de todos. Acredito que estivessem no teatro os dois e que o Sr. Paulo não usasse nenhum capote amarelo. Não, inspetor, eu tenho uma capa de matéria plástica, mas é azul. Aqui está. Bem, e o homem que eu vi era mais baixo do que o Sr. Paulo. Era mais ou menos da estatura de Maurício, embora um pouco mais gordo. Cuidado com o que diz, dona Florinda. Eu não estou acusando ninguém, Maurício. Eu sei que não era você. Como sabe, minha senhora? O assaltante parecia mais gordo. Não podia ser o Maurício. Ele gostava tanto da tia. Não é verdade, Norminha? Ah, sim, é verdade. Engraçado. O senhor Maurício parecia gostar muito da pobre senhora. Por que diz isso com um ar tão pensativo, senhorita? Tem alguma suspeita? Eu jamais suspeitaria de Maurício, mas é que na semana passada ele me disse uma coisa estranha. Maurício me disse que era adepto da eutanásia. O senhor então aceita a morte por piedade? Bem, inspetor, eu sabia que minha tia sofria muitos ataques e me lembrei de um artigo que lera sobre a eutanásia. Mas está claro que eu nunca pensei realmente em matar minha tia. Senhor Maurício, agora quero ter o prazer de conversar com o senhor. Não podia demonstrar o terror que ia na minha alma. No entanto, desde aquele momento, eu compreendi que a polícia começava a suspeitar de mim. Nunca mais me deixaria em paz. O senhor não matou sua tia, mas pensou na possibilidade de alguém a matar para livrá-la dos sofrimentos, não é mesmo? Pensei nisso, sim. Mas, como lhe disse, foi apenas no meio de uma conversa que tive com Norminha. Não acredito que Maurício pensasse seriamente no que me disse. O senhor é o único herdeiro de sua tia, não é, senhor Maurício? Não sei, eu penso que sim. Compreendo. Mas o senhor não quer dizer que suspeita de mim, inspetor? Seria um absurdo. Eu estava a quilômetros de distância quando se deu... Ainda não o acusei de assassinato. Nem acredito em sua culpabilidade. Realmente, não fui eu quem matou minha tia. Mas tinha motivos para matá-la, não? Isto é, ganharia uma fortuna se ela morresse. Sim, eu não posso negar, mas juro que não fui eu. Não precisa jurar, senhor Maurício. Com o tempo, provaremos a sua inocência. O senhor não é um monstro. Parece-me um rapaz culto e inteligente. Trabalha em... Atualmente não estou trabalhando, eu sou romancista. Ah, romancista? É uma bela profissão. Já publicou muitos romances? Há 2 anos que eu escrevo o primeiro. A titia sempre me deu o dinheiro necessário para viver. Eu espero me formar o ano que vem. Médico, senhor Maurício? Engenheiro. Engenheiro. Bela profissão. Mas onde estava o senhor quando morreu sua tia? Eu estava na pensão onde moro, na Praia do Flamengo. Dona Letícia, dona da pensão, é minha testemunha. Eu não saí do meu quarto das 9 horas às 11, que foi quando Norma telefonou. O senhor não mentiria num assunto de tal relevância. Está claro que, além de se encontrar ausente do local do crime, o senhor não tem nenhum capote amarelo. Bem, há tempos eu tive uma gabardina amarela, inspetor, mas vendia. Eu vendia no princípio do mês, se não me engano. Vendeu? Isso é interessante. Demonstra que alguém tentou comprometê-lo usando a sua gabardinha amarela. A quem vendeu? Eu não sei. Há um desconhecido que passou pela pensão, mas nunca mais o vi. Ah, sim. Nesse caso, o criminoso usou outra capa muito parecida com a sua.
O tal homem do capote amarelo que foi visto por Dona Florinda e que era mais gordo que o senhor. Bem, eu não tenho certeza de que o homem que vi era mais gordo. Eu disse parecia mais gordo, pois tinha a gabardina desabotoada. Assim são as testemunhas. Até Dona Florinda, sem querer, está fazendo carga contra o senhor. Ainda há pouco o assaltante era mais gordo. Agora já não é mais gordo. É um problema. Daqui a pouco a Dona Florinda vai dizer que era o senhor. Eu não quis dizer isto. Está muito bem, Dona Florinda. Está muito bem. Venha comigo, Sr. Maurício. Vamos confirmar o seu álibi com a dona da pensão. Custe o que custar, eu hei de provar que o senhor não matou sua tia. Eu adivinhava a ironia com que o inspetor me falava. Compreendia que ele suspeitava de mim e estava se divertindo à minha custa como o gato brinca com o rato. De braço dado comigo, o inspetor Santos acompanhou-me até a pensão de Dona Letícia. O inspetor olhava tudo com agradável surpresa. Que belo aposento, Sr. Maurício. Meus parabéns. O senhor tem muito bom gosto. Obrigado. Gosta de conforto. Fez bem não se casar. Bem, ainda não me casei porque não encontrei ninguém. Sim, claro. O senhor gosta de variar. Estes livros... Ah, sim. Engenharia, romances, poesias. Adoro Augusto dos Anjos. Ainda precisa de mim, inspetor? Por obséquio, Dona Letícia, como lhe disse, houve um acidente na casa da Dona Sara. Sim, senhor. E a polícia é obrigada a investigar. Pessoalmente, acredito nas palavras do seu hóspede. Mas uma testemunha jura que o viu na casa por volta das 9:30 da noite. Esta noite? Às 9:30? Exato. Ai, é impossível. Maurício não saiu da pensão? Tem certeza, Dona Letícia? Isso é ótimo. A senhora o viu aqui, não é? Não vi, mas ouvi. É a mesma coisa. Maurício subiu para o quarto para escrever às 9 horas. As luzes estavam apagadas. E ele teve que escrever à luz de uma vela. Estouraram 2 fusíveis, viu, inspetor? E estávamos esperando o eletricista. Quando foi às 9:30, pouco mais ou menos, eu ouvi o Maurício descalçar os sapatos e deitar-se. Eu pensei que ele tinha ido dormir. E tem certeza de que era ele, não é assim? Só podia ser. Tanto que quando foi 10 horas, assim, 10 e pouco, ele tornou a descer a sala. Queria outra vela. Sim, compreendo. É um álibi perfeito. Um par de sapatos que caem no soalho. Sim, só podia ter sido ele. Aquela janela... Com licença. Ah, pois não. Deixa eu dar uma espiada pela janela. Sim, senhor. O que tem a janela, inspetor? Eu estava apenas verificando a altura. Vamos descer um instante? Se não me engano, ali embaixo há marcas de sapatos. Dona Letícia, muito obrigado, viu? De nada, senhor. A propósito, o senhor Maurício me disse que tinha uma gabardina amarela. Gabardina amarela? Ah, mas claro. Certamente que tem, sim, senhor. Olha, ainda ontem ela estava naquele cabide. A partir daquele momento, eu sabia que não tinha por onde escapar. Mas o pior foi depois, quando o inspetor Santos encontrou aqueles malditos pedaços de barbante queimados. Estavam debaixo da janela, ao lado das marcas dos meus sapatos. Ao examiná-los, o detetive teve um sorriso enigmático. Olhou para mim, sacudiu a cabeça e não disse nada. Mas eu compreendi perfeitamente que ele pensava que eu tinha matado minha tia. Voltamos para o casarão e, quando ali chegamos, encontramos o Dr. Werneck. Eu sou o médico assistente de Dona Sara. Acabei de chegar e de saber do que aconteceu. Ainda não examinou o corpo, Dr. Werneck? Na minha opinião, a sua paciente foi estrangulada. O senhor pode me explicar por que motivo se ausentou desta casa? Recebi um telefonema chamando-me no subúrbio. Era um telefonema falso, feito evidentemente para me afastar da casa. E eu penso que eu sei quem foi o autor da brincadeira. Por que me olha assim, Dr. Werneck? Eu vou examinar o cadáver da sua tia, Maurício. Mas depois temos muito o que conversar. Venha, senhor Maurício. Vamos assistir ao exame. Bem, se me permite, inspetor, eu prefiro esperar aqui. Pode ficar descansado que eu não vou fugir.
Logo que o inspetor e o Dr. Werneck viraram as costas, eu tratei de fugir. O guarda que estava à porta não recebera nenhuma instrução a meu respeito e deixou-me passar. Tomei um táxi e vim para a pensão, onde escrevo essas linhas. Isto é o fim. Eu não tenho outra saída senão a morte. Por mais que conte a verdade, jamais poderei provar que não matei minha tia. Quem acreditará que o meu crime, tão habilmente planejado, tenha ficado pela metade? Mas agora, talvez acreditem em mim. A palavra de um morto é sagrada. Eu não matei minha tia, mas sei quem foi que a matou. Vinguem pelo menos a minha memória. Só uma pessoa poderia ter estrangulado tia Sara naqueles poucos minutos antes que eu entrasse no quarto. Uma pessoa que ia herdar o casarão e que tinha as chaves da casa. Quem matou tia Sara foi Dona Florinda. Pobre Maurício. Eu devia ter se matado. Não devia realmente. Precipitou-se o pobre rapaz. Está claro que Dona Florinda não matou ninguém. Mas inspetor, nesta carta, o Maurício diz que ouviu uma luta dentro do quarto. Era a própria vítima na luta pela sobrevivência. Faltou-lhe o ar. E suas unhas, longas e afiadas, arranharam-lhe a própria garganta. Como lhe disse, doutor, ninguém matou Dona Sara. Eu e o médico legista chegamos à mesma conclusão. Dona Sara morreu de um ataque cardíaco. E o suicídio de Maurício vem apenas provar que se o crime não traz recompensa, a simples ideia do mal também pode trazer castigo. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Todo Mal Merece Castigo. Tomaram parte no programa de hoje Cauê Filho, vivendo o papel de Werneck, Letícia, Auriceia Araújo, Maurício, Wilson Marcos, Norma, Silvia Augusta, Paulo, Laio Júnior, Vizinha, Iará Jordão, Criada, Célia de Castro, Inspetor Santos, Domício Costa. A sonofonia foi de José Marques, controle de som, Paulo Moura, contra-regra, Jorge Moreira, assistente, Jorge Araújo, ensaiador, Cauê Filho, direção de rádio-teatro, Daisy Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 8h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.